Empresa de biotecnologia traz à vida animal já extinto há mais de 10 mil anos. Na verdade, ele já habitava a Terra há mais de 2 milhões de anos. O último esteve na Terra há 10 mil anos, mas agora ele voltou. Hoje, de fato, o vídeo fará jus ao canal, pois falaremos sobre o que eu considero uma das maiores disrupções que aconteceu nas últimas semanas ou meses. Não é o DeepSeek, mas é uma empresa de biotecnologia que, inclusive, foi financiada com dinheiro de cripto, ter conseguido trazer à vida um animal que está extinto há mais de 10 mil anos. E vou falar para vocês sobre por que isso, enquanto disrupção, traz um dos aspectos super preocupantes em relação ao futuro da economia, que é a questão da aposentadoria. Parece muito louco, mas vocês vão entender tudo nesse vídeo, vai fazer muito sentido. Eu espero que vocês gostem. Esse vídeo vai ser um pouco diferente dos outros vídeos, né? Mas até por curiosidade, caso vocês não saibam, esse canal tem o nome de Disruptivas, porque no início eu falava sobre diversos tipos de disrupções. Claro que o Bitcoin, a disrupção Bitcoin, ela acabou se tornando a minha favorita e ocupa 99% dos meus conteúdos, mas eu leio muito sobre outras coisas e gostaria de começar a trazer talvez algumas abordagens um pouco mais cross-setorial em certo sentido. Então, esse vídeo vai ser exatamente com esse objetivo de juntar coisas que normalmente não se juntam e eu duvido que vocês vão ver um vídeo como esse. Então, nós vamos falar sobre essa notícia e depois eu quero trazer para vocês alguns insights que essa notícia me trouxeram junto com a carta anual do Larry Fink, porque dialoga de uma forma incrível esses dois assuntos, tá certo? Então, bora lá sem grandes enrolações. Eu sei que vocês esperariam que eu abrisse falando sobre o crash. Sim, o crash da madrugada foi horrível, coisas absurdas aconteceram, Bitcoin fez nova mínima em 72 mil dólares e 400 nós tivemos, vou colocar aqui, vamos lá, cadê? Aqui. Então, nós tivemos, sim, uma grande queda na madrugada, Bitcoin fez nova mínima, depois saiu uma fake news, inclusive que o Trump ia pausar as tarifas por 90 dias, com que fez com que o Bitcoin fosse para 81, depois recuou de novo e agora está aqui nesse patamar dos 78.600. Mas a notícia, sem dúvida, mais importante é essa daqui, gente. Por quê? Porque crashes e recessões eles acontecem sempre em certo sentido e vão acontecer. Não é inesperado o que está acontecendo hoje, mas isso aqui é completamente inesperado. Hoje, uma empresa de biotecnologia chamada Colossal Science, eles divulgaram, né, um documentário desenvolvido pela Times, mostrando pela primeira vez os animais que eles conseguiram clonar, modificar geneticamente e trazer para a vida, que é o dire wolf, que é uma espécie que existia na Terra há mais de 2 mil anos atrás. Mais de 2 mil anos atrás. Foi extinta há mais de 10 mil anos. Eles conseguiram trazer a vida e não está mais extinta nesse sentido. Eles conseguiram clonar 3 animais já, que já tem mais ou menos ali uns 6 meses. Eu li todo o artigo, vi o documentário, e então eu vou contar para vocês, assim, a gente não vai passar por tudo, mas eu vou contar para vocês as partes mais importantes, né? Então eles basicamente utilizaram 2 fósseis de um crânio, de um dente de 13 mil anos e um crânio de 72 mil anos, fizeram modificações em alguns genes. De cabeça, se eu não me engano, foram 20 modificações em 19 genes, ou alguma coisa nesse sentido. Vamos até procurar aqui. Se eu procurar os números, acho que eu vou achar. Vamos ver. Opa, aqui. Nessa parte aqui do artigo, isso. Eles fizeram 20 edições em 14 genes, considerando que o lobo ali tem 19 mil genes, então não foram nem muitas alterações. Esses lobos, eles foram geridos ali por outras 2 espécies, né, de lobos que existem no mundo, e aí criaram, e o aspecto acho que é mais maluco, assim, é que essa empresa, gente, ela existe só desde 2021. Então é uma empresa super recente que, inclusive, recebeu dinheiro, recebeu VC
de bilionários, de três, na verdade, né? 3 bilionários do mercado cripto. Eu lembro quando saiu essa notícia, eu até escrevi sobre isso em 2021. Especificamente foi o Tim Draper e os gêmeos Winklevoss, que financiaram, né? Deram ali deram alguns milhões, né? Para eles, fizeram uma rodada ali, que era a primeira, eu acho, de 15 milhões. Eles receberam depois bilhões em rodadas, acho que nessa matéria, até tava vendo aqui, receberam muitos bilhões, que investimento depois de 10 bilhões, mas foi num período extremamente rápido. Então, em 2021, eles estavam lançando, em 2025, eles já estão mostrando os 3 primeiros lobos que eles conseguiram criar. E aí já tem, digamos, quais são os próximos animais que eles querem. Tem 3 que parece que são os mais ali na lista: um mamute, o dodo, que é nem sei exatamente como descrever o dodo, e um tigre bem diferenciado também, tigre da Tasmânia. É um pássaro, o dodo é um pássaro, um pato, que é basicamente isso aqui, o dodo, e o tigre da Tasmânia. Então, esses são os próximos animais da lista dessa empresa. Quero mostrar aqui para vocês a empresa, né? Então, eles têm aqui toda essa questão, eles são focados, é uma empresa focada especificamente no que eles chamam de extinção, então trazer a vida, e uma questão que fica me ressoando o tempo todo, e quero saber o que vocês acham. Eu abri essa questão também no Instagram para ouvir a opinião de vocês. Se nós somos, de certa forma, responsáveis pela extinção de algumas espécies, eu sei que isso é uma discussão, tem toda essa discussão, inclusive no livro No Sapiens, né, que grande parte das espécies foram extintas já há muito tempo, né, podem ser atribuídas ao ser humano, mas muitas das espécies também podem ser atribuídas aos seres humanos. Quando nós começamos a desenvolver na Terra, existiam muitos grandes mamíferos, né? E todos os grandes animais que principalmente não servem pra gente de alguma forma, como por exemplo o cavalo, né? Eles foram extintos. Então fica muita questão. Se nós somos, de certa forma, responsáveis pela extinção, nós temos o dever ou o direito de voltar essas espécies à vida? Acho que esse é um questionamento super interessante e nós precisamos fazer. Eu quero muito ouvir a opinião de vocês. Inclusive, quem nunca leu o livro do Jurassic Park, vale muito a pena ler. O livro não é sobre dinossauros comendo pessoas, é sobre a teoria matemática do caos e como os sistemas eles tendem ao caos, né? Tendem ao aumento da entropia. Então é um aspecto muito interessante que eu particularmente adoro e tenho muita curiosidade, mas qual é o recorte que eu quero fazer aqui para vocês? Então, nós estamos falando 2025, animais extintos voltando à vida. E isso faz parte de uma tendência que é o aumento também da longevidade, o desenvolvimento da ciência em torno de aumento da longevidade, retorno das espécies. Sei lá, em certo sentido, talvez as pessoas que já foram e estão na criogenia, por exemplo, como o próprio Ralph Finney, que fez a primeira transação de Bitcoin e doou muitos dos Bitcoins dele para o desenvolvimento da criogenia e tem o seu próprio corpo congelado. Talvez o próprio Ralph Finney possa voltar à vida e a gente ainda vê ele voltar, mas nós temos um aumento substancial da expectativa de vida. Nós tivemos, inclusive, uma queda, né, durante a Covid, mas o número já praticamente voltou, né? Então, aqui, por exemplo, antes da pandemia aqui, Europa, 78,8, né? E já tá aqui em 79, então nós já recuperamos os índices pré-pandêmicos de longevidade. Qual é o problema aqui, gente? O problema aqui, e aí eu quero trazer para vocês a carta Dollar.Think, as cartas para os investidores, que acabou de ser publicada, né? Ele fala muito sobre a questão da aposentadoria e ele cita especificamente essa frase que eu achei genial, né? Nós somos muito bons em aumentar a expectativa e a vida das pessoas, mas nós ainda não somos tão bons em fazer com que esses anos de vida adicionais eles sejam bem vividos. Então isso cria problemas econômicos e sociais gigantescos. Então, por exemplo, né, nós temos, ele cita inclusive esse dado, vou trazer alguns dados que ele cita ali na carta anual aos investidores, né, que a maioria, né, existem mais adultos nos Estados Unidos que têm medo de não ter dinheiro do que morrer. E ele fala, nosso objetivo na BlackRock é conseguir fazer com que as pessoas, elas tenham mais medo, preocupação relativas ao final da vida do que relativa a não ter dinheiro para bancar esses anos adicionais.
E nós temos um grande problema, que talvez seja um dos maiores problemas da nossa economia, que é a questão dos fundos, né? Dos fundos de aposentadoria, eles não terem dinheiro suficiente, né? Então aqui, por exemplo, vai mostrando alguns com os maiores problemas, né? A quantidade de dinheiro que eles têm versus a quantidade de dinheiro que eles deveriam ter. Então aqui tem estudo especificamente sobre os Estados Unidos, mas esse é um problema aqui geral, na verdade, e os fundos de aposentadoria, por que ficou desse jeito aqui? Eles têm tido cada vez mais esse problema de se financiar, né? E claro que existem alguns estados nos Estados Unidos, mas também isso aqui se aplica ao mundo inteiro, né? Que tem cada vez menos dinheiro para bancar a aposentadoria dos seus respectivos contribuintes. E no passado, porque a inflação também era menor, o retorno, né, sobre esses investimentos relativos a essas aposentadorias era grande, 13%, por exemplo. Diminuiu e a inflação também subiu. Então, nós temos um problema muito grande relacionado ao envelhecimento da população, aumenta ainda mais a longevidade e a inflação. E quando a gente junta tudo isso, a gente está falando é um problema bem, bem sério. Na carta do Larry Fink, ele especificamente cita que essa é uma coisa que os problemas a gente vai começar a ver muito em breve, inclusive. Deixa eu até ver aqui se eu acho especificamente nessa parte que ele cita, enfim, algumas soluções ali para isso também. Vamos ver se eu acho isso que ele cita que em pouquíssimo tempo. Que em 5 anos, tá? Em 5 anos, provavelmente, a gente já vai começar a viver esse grande problema relacionado à aposentadoria. E nós temos no Brasil, claro, esse problema também. Inclusive, nós tivemos recentemente, né, o presidente do Tribunal de Contas da União dizendo que o país poderia parar em 5 anos se nada fosse feito, né, o sistema previdenciário vai entrar em colapso, as aposentadorias poderão deixar de ser pagas daqui a 5 anos. Então, esse aqui é um problema extremamente sério que leva a desdobramentos muito insanos, como, por exemplo, essa notícia que eu trouxe até para vocês, né? Que o envelhecimento no Japão, ele atingiu um fundo no poço tão grande que alguns idosos estão preferindo ir para prisão, porque lá eles teriam companhia e teriam de alguma forma algum auxílio do que ficar jogado no mundo sem nenhum auxílio. E aí está acontecendo, né, esse problema absurdo que é um crescimento de 450% nos crimes feitos por idosos, pequenos crimes, são só furtos ali, pequenas coisas, simplesmente para que eles tenham um lugar. Então, quando a gente soma todas essas questões, principalmente no momento como agora, né, num grande crash do mercado, é um momento muito importante para a gente lembrar por que é tão importante o investimento e principalmente para que a gente tenha cada vez mais responsabilidade na forma como nós fazemos as coisas. Porque o mundo cripto, de onde eu tenho a maior parte do contato, ele acaba sendo muito degenerado. E nós acabamos nos esquecendo, às vezes, de por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Em momentos como essa notícia de hoje, desse lobo, né, de 10 mil anos atrás, voltando à tona, nós temos certeza só de uma coisa, que nós vamos viver uma transformação, assim, sem precedente das coisas que estão acontecendo. E existe, na minha perspectiva, uma chance muito grande disso aumentar ainda mais a disparidade social do mundo e ter cada vez coisas mais absurdas, como robôs e esses animais voltando à vida, convivendo com uma miséria muito grande. E é por isso que é exatamente nesse momento que nós precisamos ser corajosos, inclusive, para caso seja um momento interessante de iniciar um aporte. Eu falei para vocês ali qual que é a minha estratégia da SP Quente. Se você não viu, você pode ver o vídeo em que eu falo sobre isso. Mas não de pânico, mas de realmente pensar por que vocês estão fazendo isso e de considerar ter cada vez mais apreço pelas possibilidades que diversos tipos, né, de investimento, claro que igual eu citei, Bitcoin é a minha disrupção favorita e a minha classe favorita também. Mas eu acho que esse momento abre um pouco os olhos pra gente ter certeza de que transformações sociais e econômicas extremamente sem precedentes vão acontecer todos os dias. Então, é literalmente você acordar e um dia talvez descobrir que um dinossauro tá na Terra. Mas que nada disso vai mudar a nossa necessidade de pensar em proteção
do nosso poder de compra, porque a inflação continua acontecendo, e por mais que diversas modernizações em termos tecnológicos aconteçam, nós não vemos essas modernizações e quebras de paradigmas em termos de possibilidades na economia. Os bancos centrais continuam tendo corte de juros, impressão de dinheiro como as estratégias, isso sempre vai gerar cada vez mais problemas econômicos, então nós vivemos essas duas coisas, transformações sociais, transformações de tecnologia, transformações de conceitos, de coisas de IA acontecendo em níveis sem precedentes, mas ao mesmo tempo a necessidade cada vez maior da gente pensar em como proteger o nosso capital e como a gente vai aproveitar os nossos 150 anos de vida que teremos pela frente. É realmente anos pra gente realmente considerar o que nós vamos fazer. Então, espero que vocês estejam passando por esse momento com bastante confiança, não se desesperem. Os crashes acontecem, recessões acontecem, todo mundo vai passar por ela uma vez na vida, mas o mais importante nesse momento é não entrar em pânico, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ele foi um pouco diferente, mas eu queria trazer a junção entre essas duas notícias. Deixem, por favor, nos comentários o que vocês acham desses vídeos um pouco mais disruptivos. Eu vou adorar qualquer comentário que vocês tenham para deixar e nós vemos no próximo vídeo. Até mais!